Boa noite. No Banqueta em Foco desta quinta-feira, dia 23 de abril, recebemos o deputado federal Zé Silva, presidente em Minas Gerais do Partido Solidariedade. Vamos falar sobre o coronavírus no Brasil, em Minas e em Nova Lima e principalmente como o deputado encara essa questão do coronavírus, a sua experiência e o que ele tem feito para ajudar no controle da pandemia enquanto parlamentar. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, deputado. Boa noite, um abraço. Obrigado pela oportunidade de poder falar com todos os seus telespectadores. Ok, é importante lembrar que o programa Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta, canal 6 da NET em Nova Lima, e também em cadeia nacional pela Com Brasil, que é a TV comunitária brasileira, pela Sky, pela Oi, pela Vimbratel e pela Vivo. Vamos iniciar o nosso programa, como de praxe, passando os dados do coronavírus no Brasil. Vamos às telas. Atualizadas agora do fim de tarde, casos confirmados no Brasil, 49.492. Já tivemos até o momento 3.313 mortes, com uma taxa de letalidade de 6,7%. Essa taxa, é sempre importante lembrar, que é calculada sobre os casos confirmados, quantas mortes ocorreram. Seguindo, nós vamos atualizar os dados do estado de Minas Gerais. Aqui em Minas tiveram confirmados 1.308 casos, sendo que tiveram, a gente sempre coloca, Zé, principalmente você que está participando pela primeira vez, os casos confirmados em Belo Horizonte, que é a maior cidade em número de casos, Nova Lima, que sempre briga entre a quarta cidade e a quinta com o maior número de casos confirmados, que tem 50 casos já confirmados. Casos em investigação, 77.775, mortes confirmadas, 51, e estão sendo estudadas 85 mortes. É importante lembrar que de ontem para hoje aumentaram 4 mortes aqui no estado de Minas Gerais. Vamos passar agora para Nova Lima, que é o mais importante aqui para a gente. Em Nova Lima nós tivemos 50 casos confirmados até o momento, sendo que tivemos curados 38 casos, casos em investigação 612, casos descartados 281. Então, se você pegar os casos confirmados de 50 e subtrair por 38, que é uma insistência que a população estava fazendo para a Prefeitura de Nova Lima, para colocar os casos curados, nós ainda temos, 12 casos confirmados, que o 38 já foram curados. Casos em investigação 612, casos descartados 281. Graças a Deus não temos nenhuma morte em investigação. Total de casos notificados, 943 casos. Deputado Zé Silva, por toda a sua experiência a nível do Congresso Nacional, o que o senhor acha a respeito do coronavírus no Brasil? A expectativa de vocês parlamentares era que nesse momento, a pandemia estaria maior, está sob controle, está menor? Qual a avaliação que você faz da Câmara? O que vocês pensam? Bem, Fred, primeiro eu acho que a gente precisa ter como referência nas nossas vidas que todas as grandes pandemias, as crises que o mundo passou, não só nas questões relacionadas à saúde, mas em todos os campos da vida humana, a ciência que precisa resolver. Então, no Brasil e outros países, especialmente os Estados Unidos e às vezes o próprio México, se politizou um tema que ele é extremamente técnico. Então, eu sou um parlamentar muito técnico também, eu sou um cientista, mas na área de agricultura, e sempre pautei todas as minhas decisões, a atuação nossa também no Congresso Nacional, com parâmetros técnicos. Então, o Brasil, com todo o desafio que nós estamos enfrentando, e se nós podemos aí fazer uma correlação entre Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, o Ceará e Amazonas, o estado do Amazonas, que são realidades diferentes e que tomaram medidas também diferentes. Então, no Congresso Nacional, há um consenso e hoje, você que está nos assistindo, eu estou como líder do Partido Solidariedade, nós temos uma bancada de 14 deputados e nós, os líderes, desde o primeiro dia,
em que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde recomendou isolamento social, a Câmara foi o primeiro parlamento do mundo que tomou a decisão de cada parlamentar ir para o seu estado, para a sua cidade, ficar no seu isolamento, mas implantamos um sistema de deliberação remota. Eu participei de um grupo de parlamentares que apoiou aqui os técnicos da Secretaria-Geral da Mesa, que implantou esse sistema. Então, com isso, a primeira medida nossa como político foi seguir a recomendação da ciência. Então, a Câmara não se reúne presencialmente, são só os 28, 30 líderes, um de cada partido, eu represento honrosamente o nosso partido, e a primeira medida importante que nós tomamos foi dar ao Poder Executivo, dar ao Presidente da República e aos ministros de Estado todas as ferramentas necessárias. Gente, só um minutinho, nós vamos para o breve intervalo para a gente acertar o áudio do deputado, né, que com muito carinho nos atende, está em Brasília, como ele bem disse, não na Câmara, deve estar no seu apartamento. E vamos para o intervalo, daqui a pouquinho, quando regularizar o áudio, a gente volta. Só um minuto, porque o programa é ao vivo, espero contar com sua compreensão. Um minuto só. Uma alimentação saudável proporciona o desenvolvimento físico e intelectual das crianças, né? Além de fortalecer o sistema imunológico. O kit merenda escolar ele foi pensado para que estes benefícios sejam proporcionados às crianças durante o período de suspensão das aulas, né? Elas estando dentro de casa, junto da sua família. Estou achando bom que vai ajudar muito, porque nem todo mundo tem condições de dar, né, mais de 3 refeições por dia, né? Então acho que a prefeitura está ajudando muito. A Prefeitura Municipal de Nova Lima tem disponibilizado material de apoio às famílias para dar continuidade ao desenvolvimento pedagógico que é realizado nas escolas e creches do município. Porque é difícil para a gente ficar com o menino em casa e ele sem estudar, sem nada. E esse processo não pode parar porque as crianças estão sempre em desenvolvimento. Agora sim, tudo ok com a nossa conexão com o deputado Zé Silva, presidente estadual do Partido Solidariedade, líder da bancada federal do Solidariedade, comanda 14 deputados. Zé Silva, o senhor estava respondendo a respeito da ação enquanto o parlamento parou e vocês mesmos de casa, de forma remota, estavam fazendo todas as deliberações para o governo federal tomar suas atitudes, as suas ações. Bem, como eu havia dito, então, o Congresso Nacional, nós aprovamos até hoje 22 proposições, incluindo essa que dá essa autonomia ao governo federal, ao Poder Executivo, aos ministros. Dessas 22 proposições, nós temos todos os campos do desenvolvimento, mas especialmente a saúde. 10 proposições, onde aprovamos a telemedicina, aprovamos que ajuda Santas Casas e hospitais filantrópicos, aprovamos também que tanto os hospitais filantrópicos e Santas Casas, que têm meta de atendimento do SUS, eles ficarem agora sem a necessidade de cumprir essas metas, para dar prioridade ali para o atendimento à questão do coronavírus. Aprovamos também, no campo da saúde, a proibição de exportação de produtos, medicamentos, equipamentos também da saúde, para que o Brasil tenha esses produtos utilizados aqui. Também obrigando a Anvisa a aprovar rapidamente novos testes, novos medicamentos, a importação de produtos importantes de combater ao coronavírus. A primeira lei do mundo aprovada em um parlamento de deliberação remota, ou seja, como nós estamos fazendo aqui pelo Skype ou pela internet com outras ferramentas, foi uma que autoriza todo dia, são 56 milhões de refeições para alunos das escolas públicas do Brasil. Como os alunos foram para suas casas por causa do isolamento, e esses alimentos são comprados de agricultores familiares, são aqueles agricultores que têm propriedades pequenas, de pequeno porte,
Essa lei, inclusive, eu tive a honra de ser o primeiro relator e essa lei foi aprovada. Então, hoje, as escolas públicas podem entregar esses alimentos para a família dos alunos matriculados nas escolas públicas, também com a necessidade de dar ali uma tranquilidade, um mínimo de tranquilidade para o trabalhador, especialmente aquele que não tem emprego fixo, não tem carteira assinada, o que nós chamamos de aqueles trabalhadores informais, que são aproximadamente 25 milhões no Brasil. Então, aprovamos um auxílio emergencial para esses 25 milhões de famílias, onde eles recebem R$ 600 por pessoa, podendo 2 pessoas por família, então R$ 1.200, incluindo as mães, aquelas que são também chefes de família. Então, para dar tranquilidade, especialmente dessa população que tem mais instabilidade, porque não tem emprego, não tem carteira assinada, e estendemos, e foi aprovado inclusive ontem no Senado da República, esse auxílio para os agricultores de pequeno porte, são 4,2 bilhões, para os assentados dos projetos de reforma agrária, que são 1 milhão de famílias, e outros projetos também, nós chamamos de crédito fundiário, Banco da Terra, estendemos também para aqueles profissionais que trabalham com transporte escolar, já que os alunos não estão sendo transportados para as escolas, os profissionais também que atuam na área da cultura. Então, esse auxílio emergencial é para cuidar daquelas pessoas mais carentes. E nesse campo também, desses trabalhadores, nós aprovamos também para que as empresas de energia elétrica, destacando em Minas a companhia de energia, que é a CEMIG, eles têm 9 milhões de famílias que já são do cadastro único das políticas sociais do governo e que eles teriam que procurar a empresa de energia concessionária para terem a tarifa social. Então, nós aprovamos uma lei obrigando essa companhia a rapidamente inscrevê-los automaticamente. Então, são todas medidas importantes. Aprovamos medidas também ligadas à agricultura, já que a agricultura, mesmo com esse isolamento, o produtor rural, como nós da roça chamamos, lá dentro da porteira da sua propriedade, ele ali não tem a quantidade de pessoas é muito menor do que na cidade, numa fábrica. Então, ele continua dentro da porteira da sua propriedade, ali tomando as medidas, as precauções de utilização de higienização, do álcool gel e todas as medidas que os cientistas da saúde, das secretarias municipais, estaduais recomendam. Então, nós aprovamos também para os agricultores também terem essa proteção. Então, foram medidas importantes, por exemplo, os municípios. São 5.570 municípios no Brasil. Como a atividade econômica ela caiu o seu dinamismo, porque foi preciso fazer inicialmente esse isolamento social, então, nós aprovamos também medidas, inclusive ontem, para as micro e pequenas empresas, aquelas que têm um faturamento até 360 mil, para eles poderem terem financiamentos, crédito com juro mais barato de 3,75% ao ano, com o compromisso de não demitir os trabalhadores. Há uma outra medida também, uma medida provisória 936, que ela permite que aquele empresário de pequeno porte ou de maior porte também, que ele fizer o acordo, se ele tiver que interromper o contrato de trabalho dos seus profissionais, o governo, com recurso público, vai também ali complementar a parte do salário. Então, resumidamente, nós tomamos medida à Câmara dos Deputados nessas 22 leis. Primeiro, dando ao governo poder de poder enfrentar a pandemia, colocando, inclusive, o poder nosso de fiscalização. Tem uma comissão da Câmara e do Senado que fiscaliza esses gastos. Aprovando medida para a saúde, só que são 11 projetos. Para a agricultura, aprovamos também para a educação, para os trabalhadores de menor renda e também para as micro e pequenas empresas e a agricultura. Então, nós achamos que nós estamos cumprindo o nosso papel. E você disse aí da minha experiência, eu que sou funcionário agrônomo da Emater há 30 anos, trabalhei em vários lugares de Minas Gerais, conheço vários países, né? E fui presidente da Emater durante 8 anos, estive como secretário da Agricultura do Estado, secretário do Trabalho. Então, eu acho que nesse momento eu tenho defendido, aqui como líder do nosso partido Solidariedade, que é momento de fazermos um pacto onde o nosso inimigo é só um, que é um vírus que nós não sabemos como ele atua e que é preciso que tenha um protocolo recomendado pelo ministro da Saúde, pelos secretários municipais de saúde, secretários de Estado, e aí cada cidade, de acordo com a sua realidade, seguindo esse protocolo, é preciso ir equilibrando, né, o isolamento com
a retomada da economia. Eu acho que esse é o momento de aprender com essa cautela. Claro que sempre tendo em mente que é a ciência que precisa nos recomendar. Como eu disse inicialmente, se eu quero seguir alguma coisa ligada aos animais, à pecuária, aos bovinos, então eu procuro um veterinário. Se eu quero saber alguma coisa ligada à agricultura, eu me considero habilitado, porque eu sou engenheiro agrônomo, sou um cientista da produção de alimentos. Se eu quero saber alguma coisa relativa à saúde, eu procuro, evidentemente, aí as autoridades da saúde. Então, nós políticos não podemos misturar a política com a ciência. A ciência, ela tem que nos dar ali, as bases e os fundamentos para a tomada de decisões. Essa é a maneira que eu estou liderando aqui a bancada de deputados federais aqui no Congresso Nacional do nosso partido. Então, o senhor já respondeu a pergunta principal que eu ia fazer para o senhor a respeito da flexibilização. O senhor disse que é de acordo com cada cidade, não é isso? Exatamente. Inclusive, eu acho que você que está nos assistindo e acompanha o noticiário, vocês fizeram um balanço, e eu fico muito preocupado, porque a gente não pode robotizar as pessoas. A tecnologia, as máquinas modernas, onde foi a Lua, isso tudo é importante, mas nada substitui a emoção, o coração, substitui as pessoas. Então, parece que a gente começa, as pessoas começam a ficar muito frios, né? Ah, mas hoje foram só tantas pessoas. Uma vida, ela não tem preço. Então, por isso, eu acho que a nossa atuação, ela precisa ter essa pauta na ciência e, evidentemente, que à medida que nós formos aumentando, aí, como disse os cientistas da saúde, né, a quantidade de testagem da população, à medida que os cientistas forem achando medicamentos que venham reduzir o sofrimento das pessoas que são acometidas com a pandemia, à medida que a gente tiver mecanismos modernos e científicos que nos recomende, sim, e fazendo essa retomada. Você vê que o Rio Grande do Sul tem uma estratégia. Eu vi quando você fez o balanço, eu estive hoje de manhã com o secretário de governo aí de Minas Gerais, eu estou em Brasília agora, onde o governador de Minas Gerais fez uma recomendação. E eu acho que a gente não pode obrigar as pessoas, eu acho que é preciso cada um cumprir sua parte, cada cidadão tem que cumprir sua parte. A primeira pergunta que eu faço, se for retomar as aulas amanhã, eu tenho coragem de mandar o meu filho para a escola amanhã, ou meu neto? Essa é a pergunta que eu faço sempre. Então, por isso, eu falo do Rio Grande do Sul, eles têm uma realidade. Agora, Minas, nós vimos que, felizmente, o estado de Minas Gerais, hoje, colhe os frutos das decisões que foram tomadas, principalmente pela Prefeitura de Belo Horizonte, que é a maior contingente populacional, a maior densidade de população é a capital mineira. Você vê que outros estados que não tomaram as mesmas medidas inicialmente recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde, eles hoje estão pagando um preço muito caro. Qual que é o segundo parâmetro depois da testagem, se você está ou não com o vírus? É a disponibilidade de leitos e de UTI. Você vê que o Ceará, inclusive o estado do Amazonas, já colapsou. O que é colapsar? Não tem mais leitos de UTI. E, inclusive, havia uma expectativa, será que esse vírus, qual vai ser o comportamento dele num clima tropical? E que é clima mais tropical do que o do estado do Amazonas? E, no entanto, há esse colapso. Então, a gente vê que onde as medidas foram tomadas com precaução e antes de ter o colapso, a curva de evolução da pandemia, você vê que Minas Gerais, eu falei, uma vida perdida não tem preço, mas Minas Gerais tem uma situação mais estável da curva aí de casos confirmados e também de, infelizmente, ter perdido vida de pessoas. Agora, falando um pouquinho de política, deputado Zé Silva, o senhor foi eleito pelo Solidariedade e vocês apoiaram no primeiro turno o Alckmin e no segundo turno ficaram isentos. E você disse que agora é hora de cuidar da pandemia, que eu creio que parece que é geral aí na Câmara Federal. O senhor hoje faz parte, o Solidariedade, faz parte da base de governo do presidente Bolsonaro? Não, o Solidariedade é um partido independente. Como você disse, nós não apoiamos o presidente Bolsonaro no segundo turno. E o presidente Bolsonaro ele começou com uma estratégia diferente. Ele começou a fazer as negociações de apoio à composição do seu governo por bancadas, por exemplo, bancada
bancada da agricultura. Eu sou diretor de uma frente parlamentar da agropecuária, que é a frente que tem o maior número de parlamentares, são mais de 300 parlamentares entre senadores e deputados. Lá nós temos uma ministra, a ministra da Agricultura, ela foi presidente desta frente parlamentar, eu fui um dos vice-presidentes dela lá nessa frente, eu fui autor de uma lei mais importante para a agricultura dos últimos tempos. Ela foi relatora, então nós temos um compromisso, eu tenho um compromisso como parlamentar com os temas ligados à agricultura com essa frente. Agora, o Solidariedade, nós votamos com aqueles projetos que nós acharmos que eles são importantes para o Brasil. Por exemplo, Solidariedade votou em torno de 98% dos projetos que foram de interesse do Poder Executivo, do Presidente da República, do Governo Federal, aqui na Câmara dos Deputados. Mas nós não somos da base do governo, nem somos oposição, nós somos um partido independente. E o clima aí entre vocês, né? Tem a questão agora, o presidente rompeu com o Rodrigo Maia criticou nessa semana na Veja, chamando até o ministro Paulo Guedes de mentiroso. O senhor acha que votou o que tinha para votar, as reformas que o Paulo Guedes tenta passar depois da pandemia? Há clima para se aprovar essas reformas? Se falou-se até impeachment, dando uma geral porque o nosso tempo está curto. Aí muitas pessoas afirmam que essas falas muito midiáticas do Bolsonaro, ele toma essa atitude depois que ele está com algum problema, ele faz ações estapafúrdias até para motivar os seus eleitores mais fiéis. Qual que é a avaliação geral, de forma reduzida, que o senhor faz da atuação do Bolsonaro, deputado? Bom, primeiro, essa estratégia de frases de efeito, isso não ajuda o Brasil. Como eu disse, eu sou um parlamentar que eu procuro ter muita serenidade e é hora de nós termos um pacto em defesa do único inimigo, que é o coronavírus, e depois um grande exemplo de que nós temos condições, com tranquilidade, de aprovar as reformas que o Brasil precisa, que é a reforma tributária, é a primeira que eu acho que deve ser votada. Nós temos, tanto é que nós aprovamos a reforma da Previdência, que já faz 3 décadas que eu escutava que tinha que fazer uma reforma da Previdência, e nós fizemos a reforma. Então, há também um clima nos bastidores. Uma coisa é o que acontece nas frases de efeito na imprensa, outra, o que acontece aqui é no nosso trabalho. Você vê que em um mês e pouco nós aprovamos 22 proposições, dando toda a condição ao governo de enfrentar a pandemia, apoiando estados, municípios, agricultura, saúde, educação, todos os setores da economia nós aprovamos. Então, depende do governo cumprir o seu papel. Então, o meu papel como líder e fazer parte de um grupo que é chamado de Centro, nós somos 15 partidos, a defesa que eu faço é que as frases de efeito, essas intrigas, como eu diria, elas não ajudam o Brasil. E assim, com certeza, o presidente Bolsonaro, nós sabemos que ele foi um fenômeno na sua eleição, tem pelo menos 30% aí do eleitorado brasileiro são seguidores assíduos do presidente, e tem hora que ele faz afirmações para esse grupo desses 30% que são muito fiéis a ele, e outro momento ele faz afirmações só para a classe política, outra hora faz para o Brasil inteiro. Então nós temos que aprender a conviver nesse momento, ele é o representante legítimo do povo brasileiro, e aí nós temos que tomar as decisões que forem necessárias. Eu não votei e nunca vou votar nenhum projeto baseado nas frases de efeito. Eu vou votar em teses científicas e que sejam de interesse da maioria do povo brasileiro. E é assim que eu vou defender e vou liderar a bancada de solidariedade com esses princípios, né? De ser de interesse da população brasileira, não de interesse ou do Poder Executivo ou do Legislativo. Como a reforma da Previdência, ela não foi nem a do presidente, nem a da Câmara, foi a reforma do Brasil. Ok, deputado. Nós vamos agora encerrar a nossa participação na Sky, na Com Brasil, que é a nossa TV comunitária brasileira, mas vamos continuar, deputado Zé Silva e telespectador, aqui pelo canal 6 da NET, porque aí nós vamos até entrar na questão das eleições municipais, porque o nosso tempo na Com Brasil já encerrou. Obrigado a você que está assistindo pelo todo o Brasil, e vamos continuar aqui no canal 6 da NET, pelas redes sociais da TV Banqueta, tratando as eleições em Nova Lima, deputado Zé Silva. O senhor foi muito bem votado aqui, tem um Solidariedade muito bem montado pelo presidente municipal, o Paulo Seabra. Qual a avaliação que o senhor faz do quadro político em Nova Lima? Vocês filiarem seus partidos, em seu partido,
o ex-juiz, doutor Juarez Moraes Azevedo, que é pré-candidato. Como que o senhor avalia a possibilidade de uma possível vitória, de uma eleição do Juarez, deputado Zé Silva? Bom, primeiro eu quero aqui, de maneira muito carinhosa, agradecer aí todos os amigos e amigas que nos ajudaram a construir um partido que tenha suas bases naquelas causas principais da população brasileira. E Nova Lima não foi diferente. É uma cidade que tem uma história, é uma cidade que está dentro da capital mineira e há uma diferença muito grande aí em relação ao centro da cidade, em relação aos condomínios. Então, o Solidariedade prepara já há algum tempo um projeto de transformação de Nova Lima. É uma cidade que tem uma renda boa, até porque a mineração é um destaque aí, tanto é que tem o potencial da mineração, teve os riscos, eu que presidi a comissão que acompanhou o crime de Brumadinho, então me especializei nas questões da mineração. Então, o Solidariedade ficou muito honrado, começou aí com o Paulo Seabra, com o Silvano, vereador que esteve conosco no Solidariedade, e construímos aí uma base muito sólida do Solidariedade. E tivemos a honra do doutor Juarez topar o desafio, aceitar o nosso convite como presidente do partido em Minas Gerais, sou da executiva nacional do partido, também, como você disse, é líder do partido aqui no Congresso Nacional. O doutor Juarez, ele tem todos os pré-requisitos para nós vencermos as eleições, não só das pesquisas que já colocam o doutor Juarez como um dos favoritos na disputa para ocupar a cadeira do Executivo aí em Nova Lima, mas principalmente pela sua história de vida. Eu acho que a população brasileira hoje, nesse novo tempo da transparência, da tecnologia, da informação, eles procuram aquele candidato que tem uma história de vida e também que tem a capacidade de transformar o sonho das pessoas em realidade. Então, o doutor Juarez tem tudo isso. Ele tem uma vida proba, ele tem toda o seu trabalho que conheceu o interior de Minas, fazendo justiça, e é hoje isso que a população brasileira, todo mundo quer que os políticos façam justiça. Tem muitas pessoas que falam, mas eu estou desanimado da política. Não, você está desanimado de pouca vergonha. Aqueles que usam da política para fazer as coisas erradas. Então, o doutor Juarez é um dos destaques, não só de Minas Gerais, como candidato do nosso partido no Brasil. O Solidariedade cresceu em Minas Gerais. Hoje nós vamos disputar a eleição em mais de 50% dos municípios do estado. Nós temos mais de 3 mil candidatos a vereadores, temos pré-candidato a vereadores, temos aí mais de 150 municípios, nós vamos disputar em relação às eleições majoritárias. E temos também uma chapa de candidatos a vereadores, que nós, aí na liderança do presidente do Paulo, do doutor Juarez, nos ajudando aí a fazer esse trabalho. Então, nós temos jovens, temos pessoas de todos os segmentos da população representados. Então, com certeza, o Solidariedade vai ser um protagonista nessas eleições e, com certeza, vamos implementar com toda a população um grande projeto de transformação que essa cidade merece, está querendo, e o doutor Juarez que vai verbalizar aí essa voz de toda a população. Inclusive, deputado Zé Silva, está aqui participando o Paulo Seabra, mandando um abraço para o senhor, parabenizando também a TV Banqueta e dizendo que o Zé Silva não cansa de trabalhar por nós. Digo isso por estar a seu lado desde 2013, primeiro como dirigente partidário e agora como assessor de seu mandato, que cobre 93% do estado onde é votado, e diz que o senhor é um grande ser humano acima de tudo. Tem também a participação do Dr. Juarez, parabenizando o senhor por ser um dos mais atuantes da Câmara Federal e também agradecendo o senhor pela confiança depositada em ele, possibilitando a participação dele como pré-candidato a prefeito de Nova Lima, porque na última eleição, como, segundo ele, o partido não inviabilizou sua candidatura, ele confia muito na palavra do senhor, que ele só não é candidato a prefeito se não quiser. Pois é, eu quero agradecer aí o Paulo, em nome dele, todos os amigos e amigas de Solidariedade de Nova Lima e também os que estão nos assistindo aí nas redes sociais. E também o doutor Juarez. Eu tenho pautado a nossa vida pública, como disse, eu tenho 30 anos também aí de funcionário da Emater, e o que a gente tem é o que o doutor Juarez tem para oferecer para Nova Lima e para a população de Minas Gerais. É a história, né? Então, e nessa história que nós construímos, no primeiro dia que nós conversamos, eu disse, doutor Juarez, tem uma coisa que me pauta na política, que tratar não é obrigado, o que trata é obrigado a cumprir. Então, o senhor pode ter certeza
que no Solidariedade o que nós prezamos muito é compromisso feito, compromisso cumprido. Então, por isso, além de ser muito honrado de tê-lo conosco como nosso pré-candidato, como verbalizar, expressar esse sentimento da população de ter um projeto de transformação desse município, mas também nós estaremos colocando todas as energias do partido, todas as nossas, a expertise do partido de utilizar ferramentas modernas de planejamento, de gerenciamento, de atendimento das necessidades da população, e também de aproveitar as potencialidades aí do município de Nova Lima. O doutor Juarez, ele sintetiza todas essas condições e o partido vai colocar toda a sua energia e todo a nossa expertise em relação a construir programas de desenvolvimento para o município. Então, agradeço muito a ele, toda a sua família, todos os amigos e amigas aí de Nova Lima. Deputado, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas é importante, eu gostaria de deixar o espaço para o senhor, porque deputado federal e estadual em campanhas vem até a nossa cidade, faz a política e some. É importante ressaltar que o senhor está sempre participando da vida do município, enviando emendas aqui para a nossa cidade, inclusive na área da saúde, né, deputado? Sim, mesmo não é nem a quantidade de votos, né, que eu tive, como você disse, aí fui votado em 94% nas 3 eleições. Então, com isso, mais pela potencialidade, pela minha relação aí de respeito com o município. Então, só para as pessoas saberem, para a saúde foram 500 mil, desses 300 foram pagos e utilizados na UPA, lá do Jardim Canadá. Tem mais 100 mil, que foi uma permuta que nós fizemos aí com a administração municipal para a construção do gradil, lá no viaduto, onde tem uma questão muito complexa aí das pessoas fazerem suicídio. E 299 mil reais já está em fase da Secretaria de Educação do município, fazendo a compra de imobiliário para as escolas municipais. Então, são recursos importantes, não é nem pelo volume, mas o gesto nosso do respeito, e também os projetos que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, como eu disse, eu presidindo aí a comissão que investigou o crime de Brumadinho. Nós fizemos uma nova legislação para a mineração em Minas Gerais e no Brasil, e com certeza Nova Lima é uma das cidades mais beneficiadas com essa nossa ação parlamentar, porque o município passa a ter mais segurança, dá segurança à população e também dá segurança ao próprio empreendedor da mineração, porque a mineração ela é boa. Isso é igual o doutor Juarez trabalhou sempre fazendo justiça para aquelas pessoas que cometiam um delito. Então, não é porque eu tenho um acidente de veículo que eu vou condenar todos os veículos. A mineração ela é boa. Agora, é preciso que aqueles empreendedores que fazem ali a exploração da mineração façam com tecnologia moderna que não venha trazer risco à vida das pessoas. Então, são todas ações importantes do nosso mandato, que eu tenho certeza que ajudou e vai continuar ajudando aí nossa Nova Lima. Ok, deputado Zé Silva, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presteza em nosso atendimento. Agradecer também ao Paulo Seaba, presidente do partido, que fez essa interlocução. E você de casa pode achar difícil, né, ter um contato com o deputado. Liguei e atendeu com muito carinho, com muita simplicidade. Obrigado. Às portas da TV Banqueta, que é a TV comunitária, uma das melhores do Brasil, que presta um serviço à Nova Lima, que dá vez e voz à comunidade, sempre vai estar de portas abertas ao senhor, viu, deputado? Eu que agradeço. Um abraço a você, Fred, abraço a toda a equipe da TV Banqueta, a todos os telespectadores, e em nome do Dr. Juarez e do Paulo, eu abraço aí toda a população de Nova Lima. Muito obrigado. E obrigado a você de casa pela audiência. Na próxima terça-feira, um novo convidado, ao vivo para todo o Brasil, através da Com Brasil e também pela TV Banqueta, canal 6 da NET, para toda Nova Lima e nas nossas redes sociais. Obrigado, um bom resto de semana, um excelente final de semana. Até terça-feira, fiquem com Deus e até já.